Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana, agora, dia 10, 11, 12 de agosto. Primeira partida das quartas de final da Libertadores. Afunilou, galera, afunilou. Agora não tem essa de ai, 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 meu pezinho tá doendo, ai, 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 eu tô putinho. Deu mole, rala. Deu mole, rala. Então essa semana teremos aí terça, quarta e quinta as partidas de ida, né? Da Libertadores. Libertadores que tem 5 brasileiros. Nos 4 jogos, teremos 5 brasileiros. Então, uma boa possibilidade, mais uma boa possibilidade de termos mais uma final brasileira. Tivemos entre São Paulo e entre Palmeiras e Santos, né? Na qual o Palmeiras sagrou-se como campeão e é o atual campeão. Se a gente pegar as últimas edições, o Flamengo foi em 2019 campeão, não foi na disputa com outro brasileiro, foi com o argentino, mas foi Flamengo. Aí chega em 2020, o vice-campeão é brasileiro, que é o Santos, e o campeão é brasileiro, que é o Palmeiras. Ou seja, o Brasil vem mantendo aí uma hegemonia nesses 2 anos de Libertadores. E tem tudo para chegar, pelo menos, mais um brasileiro à final. Porque teremos um brasileiro na semifinal de qualquer maneira. Ou São Paulo ou Palmeiras, que vão se enfrentar. E poderemos ter, nos outros 3 jogos, que é entre Olímpia e Flamengo, River e Atlético Mineiro, e Fluminense e Barcelona, poderemos ter todos os brasileiros passando. Não é nada impossível. Será que teremos algum brasileiro que vai decepcionar ou não vai passar? Poderemos ter. Poderemos ter. É mata-mata. É mata-mata. Então tudo pode acontecer. Esse favoritismo monstruoso, as coisas mudam de uma hora para outra. Se você pegar o vídeo que eu fiz do chaveamento, quando teve o sorteio, provavelmente eu falei do momento. Neste momento os favoritos são fulano, fulano e fulano. Esse vídeo, provavelmente eu não vou falar a mesma coisa. Por quê? Já teve um lapso de tempo e algumas coisas mudaram. Algumas situações aconteceram que te deixam um pouco receoso. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa primeira partida dos times brasileiros na Libertadores. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do nosso Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives. Igual tivemos uma live ontem com três participações especiais de torcedores do Bahia. Que foi o Puco, que é o Marinho Júnior, né? Que é radialista, setorista do Bahia. Tivemos Celestial Miranda, que é torcedor do Bahia. E tivemos o Matheus Loyola, que faz parte do canal 2-1 e também é torcedor do Bahia. Mas se você, meu amigo torcedor, quer indicar alguém do seu time para fazer uma live aqui comigo, entre em contato através do WhatsApp. Eu estou tentando fazer contato com alguns amigos não, que a gente ainda não é amigo, eu não conheço, só acompanho, para ver se participa aqui de uma live no canal Resenha com Magalhães, que eu gostei de fazer essas lives em conjunto, é interessante, é construtivo, principalmente quando se tem perguntas inteligentes e não está jogando para a galera e nem fazendo média. Então, se você quiser ajudar, pode ser assim. E se você quiser participar da live do canal Resenha com Magalhães, você tem essa oportunidade. Aqui embaixo de azul você pode se tornar membro. Você se tornando membro do canal Resenha com Magalhães, você vai concorrer a participar da live aqui comigo. Pode ter até outras pessoas que a gente vai convidar, pessoas de canal. Mas você, torcedor que não tem canal e quer participar da live, se torne membro do canal Resenha com Magalhães, que você vai ter essa chance.
Lá você pode ser ouro, prata e bronze. Tá? Ouro, prata e bronze. Lógico que cada um tem um peso maior na hora do sorteio. O ouro tem um peso maior, o prata mediano e o bronze mais baixo. Mas isso não quer dizer que quem for bronze não vai ser sorteado. Na hora do sorteio lá, ouro tem 3 fichas, prata 2 e bronze 1 ficha. Na hora do sorteio, fulano de tal for sorteado, a gente chama aqui para participar da live. Beleza? Então vamos lá, a gente não se demorar. Bom, teremos na terça-feira São Paulo e Palmeiras. Lá atrás, quando saiu o confronto, eu disse, o Palmeiras é favorito. Por quê? O São Paulo estava numa merda de dar gosto. O São Paulo ainda está lá embaixo na tabela. Tá? O São Paulo ainda está lá embaixo na tabela. Mas o futebol do São Paulo já mudou. O São Paulo tá lá embaixo na tabela é uma daquelas condições que não condiz com a realidade. Tá? Não condiz com a realidade. Além do mais, o último jogo entre São Paulo e Palmeiras, o São Paulo foi melhor e era para ter ganho o jogo. Lógico, é mata-mata, é diferente. Tá? O jogo do mata-mata não é igual o jogo de 3 pontos, simples. Que se você perder 3 pontos ali, você pode recuperar contra um outro adversário. Tá? Porque no mata-mata, o seu adversário direto não é necessariamente aquele que você está jogando. O seu adversário direto pode ser outro. Então, é bem diferente. Você tem que entender o mecanismo do Campeonato Brasileiro. No mata-mata não. O seu adversário é aquele que você está jogando diretamente. A sua vaga depende daquele jogo. No Brasileirão, que é pontos corridos, não necessariamente o título depende daquele jogo. O seu título pode depender de um outro jogo. Mas Libertadores é mata-mata. E o São Paulo naquele jogo poderia ter ganho. Não ganhou porque o VAR deu uma ajuda ao Palmeiras. O São Paulo faz o seu último jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense e ganha de 2-1. O Palmeiras joga em casa contra o Fortaleza e perde. O Palmeiras era líder naquele momento e agora não é mais. A liderança é do Atlético Mineiro. Ou seja, aquele Palmeiras que era líder contra o São Paulo de rebaixamento já mudou. O Palmeiras não é líder e o São Paulo não está no rebaixamento. Continua lá embaixo, mas não está no rebaixamento. O futebol de São Paulo, que era muito ruim, já não é tão ruim. Esse momento do São Paulo lá embaixo é momentâneo. Daqui a pouco ele sobe. Vai chegar no meio da tabela, já vai estar disputando Sul-Americano. Diante desse fato, não tem mais nenhum favoritismo para o Palmeiras. Nenhum favoritismo para o Palmeiras. Meio a meio. Meio a meio. Simples assim. Simples assim. Tudo em aberto. Tudo em aberto. Meio a meio. Dependendo do que aconteça no primeiro resultado, no primeiro jogo, aí sim vai ter vantagem para um ou para outro no segundo jogo. E não me vem falar de vantagem de campo. Porque vai jogar no campo do São Paulo, vai jogar no campo do Palmeiras. Sem torcida. Até porque os times de São Paulo foram absurdamente contra a torcida. Então, beleza, estão no direito. As diretorias foram contra, fizeram uma nota lá, por causa do negócio do Flamengo, fizeram uma nota, a gente é contra, isso é um absurdo, isso é aquilo. Beleza, beleza. Mas a minha pergunta é só o seguinte: esses mesmos torcedores do São Paulo aí, do Palmeiras, essa porra de torcedor, não tem ninguém na night de São Paulo. A gente vê reportagem de São Paulo, todo dia tem batida da polícia para fechar um local que tá tendo show. E ali não tem torcedor nenhum do Palmeiras e do São Paulo. Irmão, a hipocrisia impera. A hipocrisia impera. A gente já voltou um montão de coisa. Já voltou aula,
já voltou museu, em muito local já voltou cinema, cultos religiosos. Irmão, e outro detalhe, o fato de alguém dizer, olha, pode colocar torcedor no estádio, 25% da torcida pode, aí vai com o município. A torcida do São Paulo e do Palmeiras não precisa ir, porra. A diretoria do Palmeiras não precisa vender ingresso. Vende quem quer, ué. Vende quem quer. Se do Atlético Mineiro quer, e o Atlético Mineiro falou que ia estar na justiça para poder também ter torcedor, é direito do presidente do Atlético Mineiro e dos torcedores do Atlético Mineiro. Se o presidente do Atlético Mineiro falar assim, olha, vai ter ingresso, vocês podem ir, e a torcida não quiser ir, vai zerar. Não vai ninguém. Não é porque autorizou que você tem que fazer. Não é porque autorizou o barzinho até meia-noite que você tem que ir pro barzinho, você é obrigado a ir pro barzinho. Meu irmão, é uma puta de uma hipocrisia. Uma puta de uma hipocrisia. Mas, como eu estava falando, São Paulo e Palmeiras não vão ter torcedores. Então, irmão, independente do campo. 50% para cada lado. Beleza? Aí Olímpia e Flamengo jogam na quarta-feira. O primeiro jogo de São Paulo e Palmeiras é mando de campo de São Paulo, o segundo é do Palmeiras. Olímpia e Flamengo. Primeiro jogo no Paraguai. O Olímpia tirou o Internacional. O mesmo Internacional que há 2 dias atrás meteu 4 no Flamengo dentro do Maracanã. O Flamengo vinha goleando todo mundo, porrando geral. Pegou teve uma semana de trabalho com o Renato. Renato trabalha uma semana o time. O primeiro jogo, depois que o Renato tem uma semana de trabalho, o Flamengo é goleado. Então veja se vocês entendem o meu ponto de vista. O Renato chega no Flamengo. Ele não tem tempo para treinar. O time do Flamengo melhora nitidamente do que era com o Rogério Ceni e pro Renato. Porém, esse período do Renato, o Renato não teve tempo de treinar. Foi no papo. O Flamengo jogou de que maneira? Jogou da maneira que os jogadores queriam jogar. Parecido com o do Rogério Ceni e parecido com o do Jorge Jesus. Porque o problema do Rogério Ceni não era o esquema. Era o contato humano. Porque o esquema do Rogério Ceni era muito parecido com o Jorge Jesus. Então os jogadores jogaram a lá Jorge Jesus, a lá Rogério Ceni, mais ou menos. Beleza? E o Renato, na ideia, o time fluiu. A primeira semana que o Renato começa a colocar suas ideias, a coisa desanda. Foi isso que aconteceu. A coisa desanda. Aí o Renato vem dar entrevista, desmerecendo a derrota, cagando um pouco para isso. É o estilo dele. Mas tomou um saco. Ponto. Aí colocaram culpa em tudo quanto é canto. Então, continuando aqui no vídeo, que tive que dar uma parada, reclamou de um montão de coisa, de VAR, disso, daquilo, outro, mas a realidade é que o Flamengo tomou um saco, 4-0, perdeu. Lá no chaveamento, o Flamengo era muito líder. Mas você imagina, se em vez de passar o Olímpia, tivesse passado o Internacional e no último jogo entre eles, pela Libertadores, o Internacional tivesse metido 4-0 no Flamengo e agora fosse jogar de novo. Tu imagina como é que estaria as coisas. Mas aí não foi o Internacional. O Internacional deu mole, vacilou. Na verdade, deu um pouco de azar também, porque o Internacional tinha porrado o Olímpia 6-0 na primeira partida, depois ganhou a outra na fase de grupos, e quando chegou no momento crucial, acabou sendo eliminado. Porém, mesmo o Internacional não vindo numa grande trajetória, o Internacional massacrou o Olímpia. Massacrou o Olímpia. O Olímpia ficou o tempo inteiro atrás. Mas acabou se classificando. O Edenilson perdeu pênalti, coisa e tal. Então chegou o Olímpia. O Olímpia, nitidamente, na minha visão, dos 8 times, é o mais limitado, para mim, desses times. Para mim, o Olímpia é um pouco mais limitado que o Fluminense e Barcelona. Apesar do Fluminense estar num momento horrível. O momento do Fluminense é muito ruim.
Mas o Olímpia tem um sistema defensivo, é um time que joga atrás, gosta de se defender, gosta de sofrer. E o Olímpia joga primeiro em casa contra o Flamengo e deve estar inchadão porque o seu adversário, que era muito temido, tomou uma goleada de 4-0 antes da partida contra ele. Bom, isso tem dois lados. Isso pode favorecer o Flamengo, que o Olímpia achar que o Flamengo não é tão forte assim. Eu vou te dizer, 4-0, a goleada perdeu em casa. Mas só vou lembrar, o Flamengo em 2019 tomou uma goleada de 4-0. Em 2020, o Flamengo também tomou uma goleada de 4-0 para o Atlético Mineiro. E nos 2 anos o Flamengo foi campeão. Não estou aqui falando de superstição, mas acontece, irmão. Acontece. Acontece. Com os melhores times e com os piores times. Então o Flamengo vai para esse jogo confiante. Porém, a torcida espera que com salto alto, menor do que foi contra o Internacional. Porque se for com aquele salto alto, o Olímpia vai passar pelo Flamengo também. O Flamengo é mais time. Isso ninguém pode negar. Não é porque perdeu para o Internacional que vai falar, ah, não, agora o Olímpia é o favorito. Não é. O Olímpia não é o favorito a desclassificar. O favorito é o Flamengo. Porém, tem que baixar a bola. E a gente tem que ver também se esse tempo de uma semana que o Renato teve com o Flamengo favoreceu o Flamengo ou não. Eu tenho as minhas dúvidas se o que o Renato pensa de futebol vai se encaixar com o que os jogadores pensam. Eu tenho essa dúvida. O Renato é ofensivo? É, mas é um ofensivo de outro jeito. Eu não sei se os jogadores vão aceitar só no papo. Eles têm que se encaixar. O Domenech Torren era ofensivo e não funcionou. O Rogério Ceni era ofensivo, parecido com o Jorge Jesus. O problema do Rogério Ceni foi o cara a cara. O Renato é ofensivo, mas é de outra maneira. Então, primeiro jogo, Olímpia e Flamengo, quarta-feira, mano de campo do Olímpia. Flamengo tomou um grande de um susto contra o Internacional. Espero que dê uma baixada de bola. Pezinho no chão. Pro Renato também. Mas o Flamengo é favorito. Se o Flamengo não perder o caminhão de gols que vem perdendo e não perder o caminhão de gol que o Internacional perdeu contra o Olímpia, o Flamengo pode trazer um grande resultado lá do Paraguai. Porque o time do Olímpia é limitado. E talvez o Olímpia ache que o Flamengo é muito fraco e vai lá e vai ganhar. Talvez se o Olímpia jogar aberto com o Flamengo, favoreça o Flamengo. Mas para mim, sinceramente, mesmo com essa derrota do Flamengo pro Internacional, eu ainda acredito que o Flamengo é favorito mesmo jogando fora de casa. É mais time, mas diminuiu a distância simplesmente porque ficou uma pulga atrás da orelha dos torcedores e acredito do próprio Renato Gaúcho, que apesar de não ter admitido, do treinador e dos jogadores do Flamengo. O buraco é mais embaixo. Tomou de 4 no primeiro jogo, esquece que não vai virar no segundo. Então tem que abrir o olho. Mas para mim o Flamengo é favorito. Também na quarta-feira, aí às 9h30, o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, joga fora de casa contra o River. Dos brasileiros que estão pegando times estrangeiros, é o jogo mais difícil. Primeiro jogo, mando de campo do River. O jogo do Atlético Mineiro contra o Boca Juniors foi 2 jogos encrencados e de vez em quando meio ruim. Se vê. Parece que os dois, um estava com medo do outro. Acabou que o Atlético Mineiro se classificou nos pênaltis. Mas o jogo não foi bom. O Atlético Mineiro, quando eu disse, e teve uma torcedora que falou, porra, tu não entende nada. Como é que o Atlético Mineiro está oscilando se ele está com 8 vitórias seguidas? Quando eu disse oscilando, é dentro do jogo. O Atlético Mineiro oscila demais. Já teve um monte de jogo que o Atlético começou perdendo, porque começou muito mal. E depois virou o jogo. O último jogo contra o Juventude começou perdendo. Aí teve que virar o jogo. Se começar assim com essa oscilação perdendo para o River Plate lá, não sabe se vai ter a chance de virar o jogo. Então o Atlético Mineiro tem que ser mais
regular, dentro do jogo. Não pode ser 8,80. Tem que ser mais regular dentro do jogo. O time do River Plate não é mais aquele time de 19. Não é. Muito pelo contrário. Perdeu algumas peças. Uma, inclusive, está no Atlético Mineiro, né? Que era o pilar aquele River Plate, que é o Nato Fernandes. Que conhece bem os caras que estão lá. Mas tem um grande treinador, ainda tem um grande time. Que também conhece o Nato Fernandes. Ele vai, nitidamente, ele vai travar o Nato Fernandes. E se travar o Nato Fernandes e o Hulk, complica para o Atlético Mineiro, complica muito. Porque o time dá uma caída monstruosa. Sem o Nato e sem o Hulk, o Atlético Mineiro cai demais de produção. Um jogo parelho, irmão. Jogo parelho, para mim, 50% para cada lado. O momento do Atlético é bom, se tornou líder do campeonato, está empolgado, vem numa sequência aí só de vitórias. Mas o jogo é na Argentina. O empate de 0-0 lá não é bom. Não é bom. O empate com gols é bom. Empate sem gols é complicado. Principalmente que o segundo jogo é aqui no Brasil. Mas para mim, 50% para cada lado, não vejo favorito. Não vejo favorito. Principalmente porque o jogo é na Argentina. Mas não vejo favorito. Mas o Atlético Mineiro tem toda a chance de chegar lá e trazer uma vitória para cá. Trazer uma boa vitória para o Brasil. Isso já aconteceu com outros times. O próprio Atlético Mineiro, Flamengo na Argentina ganhar, São Paulo, Palmeiras, ou seja, Santos, ou seja. Então não é nada de impossível. Já foi mais difícil ir na Argentina e ganhar. Hoje não é tão difícil assim, tá? Até porque os times argentinos caíram. Se você der uma olhada, só tem um time argentino nas quartas de final. Tem 5 brasileiros, um argentino, um do Paraguai e um do Equador. Então, irmão, não tem nada de impossível esse jogo. Então vamos lá. E o último jogo é na quinta-feira, é entre Fluminense e Barcelona, do Equador. O Fluminense tá mal. A torcida tá pé da vida com o Roger. O Fluminense vem caindo pelas tabelas, já tá próximo à zona do rebaixamento. E vai pegar um Barcelona que é um time chato. Chato. O Fluminense é um time competitivo, mas vem num momento ruim. Primeiro jogo aqui no Maracanã na quinta-feira. O campo do Maracanã não é dos melhores. Eu não sei se esse jogo vai ser no Maracanã, porque parece que o Maracanã ia ser interditado. Eu não sei, mas vai ser no Maracanã. Eu acho que esse é o último jogo do Maracanã. Depois do Maracanã vai ficar fechado umas 2 semanas, se não estiver enganado. Cara, um jogo complicado pro Fluminense, bicho. Pelo momento do Fluminense. Jogo complicado. É outro jogo parelho. River e Atlético Mineiro bem parelho. São Paulo e Palmeiras bem parelho. O que tinha uma diferença maior era o Olímpia e Flamengo, que hoje não tem uma diferença tão grande assim. Mas ainda acho que o Flamengo é favorito. Agora, o Fluminense e Barcelona, pelo momento do Fluminense, não tem favorito não, irmão. Nem aqui, nem lá. O time do Barcelona é chato, hein? Eu vou ser otimista. Para mim, vai passar todos os brasileiros. Mas esse jogo do Fluminense me dá um pouco. Pode ser o Olímpia que elimine o Flamengo? Pode ser o River que elimine o Atlético Mineiro? Pode. São jogos que tudo pode acontecer mata-mata, cara. O time fazer 1-0, se fechar e não tomar mais gol. Isso pode acontecer. Mas eu acho esse jogo do Fluminense com o Barcelona é aquele jogo que eu não vejo, assim, eu vejo o Atlético Mineiro em condições de pé de igualdade, até de repente com uma certa vantagem em relação ao River. O Flamengo em pé de igualdade até com uma vantagem em relação ao Olímpia. Esse jogo Fluminense e Barcelona, eu não vejo o Fluminense com vantagem nenhuma. Muito pelo contrário. Eu vejo um pouco de vantagem pro Barcelona. Infelizmente. Pelo momento do Fluminense. O último jogo do Fluminense ele perdeu no Campeonato Brasileiro de 1-0 para o América Mineiro.
Ah, Magalhães, mas o Flamengo tomou de 4 do Internacional. Bicho, se você pegar o time do Flamengo, o time do Fluminense, tu vai ver que tem diferença. Porra, é só dar uma olhada. Ah, o Fluminense pode passar, o Flamengo pode ficar. Lógico que pode, pô. Isso é mata-mata. Mas vamos botar na realidade, não no que pode. Na realidade. Então, irmão, o meu ponto de vista. Se o Fluminense jogasse contra o Olímpia, a vantagem seria do Fluminense, pra mim. E se o Flamengo jogasse contra o Barcelona, seria muito mais difícil. Então, pra mim, o adversário do Fluminense é mais difícil do que o adversário do Flamengo. Deu pra entender? Então, pra mim, se o Fluminense pega o Olímpia, o Fluminense seria o favorito, como o Flamengo é o favorito. Agora, se o Flamengo pegasse o Barcelona, como o Fluminense está pegando, o Flamengo até poderia ser favorito, mas seria muito mais equilibrado. Deu para entender? Então é por isso que eu não vejo o Fluminense como favorito. Muito pelo contrário. Principalmente porque o segundo jogo é no Equador. Ainda tem essa desvantagem o Fluminense. Então, irmão, páreo duro. Páreo duro. O Fluminense tem que fazer um resultado aqui. Porque a volta é lá. Mas eu acredito que o Fluminense é um time brioso, de guerreiros, competitivo. Acho que dá para o Fluminense fazer um resultado. Que seja um a zerinho aqui. Mas dá. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!